Olá, tudo bem? Dentro da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental, vamos iniciar hoje o conteúdo Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Falar um pouquinho do meio ambiente e qual a sua relação com o meio empresarial, a sociedade em geral. O meio ambiente é um tema ele é muito atual e está presente nos debates, seja na mídia ou mesmo nas conversas diárias entre as pessoas. Sua grande importância diz respeito ao fato de estar diretamente ligado à vida de cada um de nós. Quando esse tema se relaciona com as responsabilidades das empresas em se preocuparem com o meio ambiente, torna-se muito mais ampla sua abrangência e sua importância, consequentemente, já que a maior parte dos produtos, serviços produzidos pelo meio corporativo está diretamente ligada ao meio ambiente. Assim, a preocupação em relação a esse tema deve ser geral, ampliar aí para toda a sociedade. Antes de entrarmos nessa questão, vamos ver alguns conceitos envolvidos no tema, que isso também é de grande importância para que a gente consiga debater, entender melhor o tema. Por exemplo, entender o que é meio ambiente, começando então no meio ambiente. O conceito de meio ambiente, indo pela etimologia da palavra, que veio do latim, ambiens, entes, de ambiere, no sentido de andar ao redor, cercar, rodear. Então, refere-se ao nosso ao redor. E como um conceito já consagrado, podemos definir como um conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como o conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Os ecossistemas que existem na Terra. Então, dentro dessa definição, desse conceito, podemos já comparar aí com algumas ideias que nós temos, até quando vindas do senso comum, do que é o meio ambiente. E é importante que nós possamos ter uma fundamentação teórica baseada em algum conceito, para que a partir desse conceito possamos refletir sobre as situações e as questões que vão surgindo. E só assim podemos defender um ponto de vista, explicitar alguma ideia. Continuando então nas definições. Segundo a Conferência de Estocolmo da ONU de 1972, o nosso meio ambiente seria o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um curto ou longo prazo sobre os seres vivos, né? Os efeitos sobre as atividades humanas. Vejam que há diversas esferas aí, né? A física, a química, a biologia e a reflexão sobre o comportamento social. Tudo isso vai poder ser incluído nessa concepção de meio ambiente. A partir dessas definições, não é difícil entender o quanto o meio ambiente está ligado à vida humana e como sua preservação é importante, trazendo inclusive um risco à vida das pessoas, o descaso, a sua preservação e uma consequente destruição do meio ambiente. Então, a destruição do meio ambiente, a falta de preocupação com a sua preservação, está diretamente ligado a, ao desconhecimento das definições de quanto isso é importante para a nossa sobrevivência. Quando que ele apareceu em destaque, essa ideia da preocupação ambiental? O conceito de meio ambiente ganhou destaque após sucessivos excessos realizados em prol de um desenvolvimento econômico inconsequente
imediatista e desigual. O respeito ao meio ambiente envolve abraçar a ideia de desenvolvimento sustentável e de respeito aos nossos ecossistemas. Estes entendidos como as unidades naturais que englobam todas as plantas, animais e micro-organismos de determinada área geográfica. Então, os ecossistemas, eles formam essas unidades naturais. E o respeito ao meio ambiente vai trazer a ideia de que se você fizer algo, alguma atividade que venha a afetar aquele ecossistema, essa atividade ela deve ser sustentável, ou seja, ela deve repor esse dano de forma quase imediata. O meio ambiente pode ainda ser considerado como um sistema formado por elementos naturais e artificiais relacionados entre si e que são modificados pela ação humana. Então, até uma intervenção artificial, como uma hidrelétrica, ela está interferindo no meio ambiente e ela torna-se parte do meio ambiente. As cidades, a urbanização também. Trata-se desse meio que vai condicionar a forma de vida da sociedade, de que forma nós vamos viver, é o meio ambiente que condiciona. E vai incluir também valores naturais, sociais e culturais que existem num determinado local e num determinado momento. No meio ambiente estão tanto coisas que possuem vida, como também aquelas que não possuem vida. Então, o meio ambiente é vida, sim, mas ele tem elementos que fazem parte, por exemplo, do mundo mineral, e eles constituem o meio ambiente. Esse tipo de elemento pode existir no planeta Terra ou algum local específico dentro dele e pode causar algum tipo de impacto na vida dos seres humanos e nos demais ecossistemas. Os seres vivos, o solo, a água, o ar, os objetos físicos fabricados pelo homem e os elementos simbólicos, como tradições, por exemplo, compõem o meio ambiente. É imprescindível preservá-lo para o desenvolvimento sustentável das gerações atuais e das que virão. Então, as gerações atuais, elas são afetadas pelo meio ambiente, até pelo seu descaso, descuido com o meio ambiente. Mas também temos que nos preocupar com as gerações futuras, para que exista condições para que a espécie humana tenha continuidade. Isso é uma preocupação natural e deve ser mantida, né? Não pode ser esquecida das gerações futuras, não pensando que a nossa vida tem um término e depois disso ninguém vai mais se preocupar com o seu mundo, com a terra, com o meio ambiente. A preocupação em relação às gerações futuras é algo que faz parte, é inerente ao ser humano, não pode ser esquecido. Em diversos países existem iniciativas para preservar o meio ambiente. E tais iniciativas, inclusive, são apresentadas em escolas a fim de que crianças e jovens cresçam com essa conscientização. Então, a educação ambiental, que é algo recente, relativamente recente na nossa sociedade, infelizmente, ela vai formando gerações conscientes de sua função na proteção do meio ambiente. Isso vem através de hábitos, de ações. Preservação e conservação são dois conceitos diversos e que é muito importante também vocês dominá-los. Muitos costumam confundir preservação com conservação, mas ambos possuem significados bem diferentes. Enquanto a preservação ambiental trata da proteção do meio ambiente, sem que haja intervenção do homem, ou seja,
é a natureza sendo preservada de maneira intocável. Então, a preservação é tratar ali e deixar a natureza como ela já se manifesta. Por outro lado, existe o conceito de conservação ambiental. Trata-se da proteção da natureza fazendo uso de seus recursos de forma racional. Em outras palavras, utilizando-se de forma sustentável, havendo harmonia entre homem e natureza. Continuando, fatores e esferas. Vamos entender como os conceitos de fatores e de esferas, dentro do conceito maior que é o meio ambiente, como eles funcionam. Pode-se dizer que o meio ambiente inclui fatores físicos, como o clima, a geologia, biológicos, a população humana, a flora, a fauna, a água, e também fatores socioeconômicos, a atividade laboral, a urbanização, os conflitos sociais. Os fatores socioeconômicos são as intervenções do homem no seu meio. Então, esses são os fatores. Há 4 esferas, quando a gente vai dividir em esferas o conceito de meio ambiente, vamos ver que essas esferas constituem o meio ambiente, sendo elas a atmosfera, a biosfera, a litosfera e também a hidrosfera. A atmosfera se trata da camada que envolve a Terra. Ela é composta por gases como o gás carbônico, nitrogênio, oxigênio e também metano. Já a biosfera é referente à vida na Terra. Então, a atmosfera é a parte ali do ar, né? Como se fosse o ar que respiramos. A biosfera já vai ser a parte da vida na Terra, que vai compreender as formas de vida aqui presentes. Então, é toda vida, forma viva, constitui a biosfera. Tem ainda a litosfera. A litosfera é também uma camada que reveste a Terra, sendo a camada mais externa. Então, a superfície da Terra, que é formada pela crosta terrestre, que é uma superfície rochosa, e pelo solo, podemos definir como a litosfera. Então, estas são as esferas e os fatores também. Temos, aí continuando, temos a hidrosfera. A hidrosfera, ela é referente às águas existentes no planeta Terra e vai compreender rios, lagos, oceanos, entre outros. Então, ali, a hidrosfera sendo a parte das águas. Agora vamos ver mais 2 conceitos: ecossistema e ecologia. Ecologia. Dá-se o nome de ecossistema ao conjunto formado de todos os fatores bióticos, fatores que têm vida, de uma área, e pelos fatores abióticos do meio ambiente, fatores considerados inertes, sem vida. O ecossistema é uma comunidade de seres vivos com os respectivos processos vitais interrelacionados. Então, quando há uma interrelação entre fatores bióticos e abióticos, forma-se um ecossistema. A ecologia é uma outra noção associada ao meio ambiente. Então, agora um outro conceito. Ela vai tratar, ela é uma disciplina que estuda a relação entre os seres vivos e o meio que os rodeia. Um comportamento ecológico protege os recursos do meio ambiente, de modo a garantir a subsistência presente e futura dos seres vivos. Então, o termo ecologia, ele vai ser relacionado ao estudo, a uma disciplina e também a um tipo de ação, de comportamento que tem relação com a defesa, a preservação do meio ambiente. Responsabilidade socioambiental. Responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que uma empresa ou organização
tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Então, este conceito de responsabilidade socioambiental, ele vai trazer uma, uma relação com a empresa ou organizações sociais e que tenham comprometimento com o meio ambiente e relacionado não com obrigações legais ou econômicas, imposições, não, são ações, iniciativas espontâneas das empresas. Apesar de ser um termo bastante utilizado, é comum observarmos erros na conceituação de responsabilidade socioambiental. Ou seja, se uma empresa apenas segue as normas, as leis de seu setor no que tange ao meio ambiente e à sociedade, esta ação não pode ser considerada responsabilidade socioambiental. Neste caso, ela estaria apenas exercendo o papel de pessoa jurídica e que cumpre suas leis, as leis que lhe são impostas. Esse compromisso legal, ele é obrigatório de toda empresa, como uma pessoa jurídica. Quando vamos verificar a ação social em relação ao meio ambiente, a relação socioambiental, são ações, iniciativas, né? São ações que a empresa vai tomar de tanto de preservação quanto em relação a apoio também de ações que preservem o meio ambiente. Vamos ver um pouquinho do histórico das ações de responsabilidade socioambiental, de onde que surgiu essa ideia. Ela, infelizmente, ela é muito recente e nós vamos ver como que o meio ambiente teve que gritar, né, por apelar por um nascimento de um pensamento consciente em relação à sua preservação. Em 1998, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, World Business Council for Sustainable Development, lá em Washington, foi o primeiro organismo internacional puramente empresarial, com ações voltadas à sustentabilidade, como o compromisso permanente de empresários em adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de seus empregados e suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. Vejam como o princípio da ética é o que faz surgir essa preocupação. E o comportamento ético dentro do meio empresarial é algo que tem que se sustentar com ações. E essas ações, elas também vão atingir o meio ambiente, assim como a vida de seus funcionários e também as ações em relação aos produtos fabricados e sua distribuição e a sociedade em geral. Então, a ética, quanto ela mais estiver presente nas ações empresariais, mais a sociedade vai ganhar com isso. Pode ser entendida também como sistema de gestão. Então, a responsabilidade socioambiental pode ser entendida também como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas que tem por objetivo providenciar a inclusão social, responsabilidade social, e o cuidado ou conservação ambiental, que é a responsabilidade socioambiental. Esse sistema é adotado por empresas e escolas. As principais ações realizadas são inclusão social, inclusão digital, escolas ali e também organizações em geral. Voltando, inclusão social, inclusão digital, coletiva seletiva de lixo, coleta seletiva de lixo, educação ambiental, dentre outras. Este tipo de prática ou política tem sido adotado desde a década de 1990. Entretanto, a luta pela sociedade e principalmente pela natureza é mais antiga.
por volta da década de 1920. Então, na década de 1920, as pessoas já começaram a se preocupar com a produção, né, com a fabricação de produtos em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque aí foi o começo da industrialização é, em série. E principalmente nos Estados Unidos, houve uma superprodução e as pessoas começaram a se preocupar. O ápice, mas ficou tudo numa preocupação muito superficial, ou melhor, sem muita força. Só lá na década de 70, de 1970, é que as organizações começaram a surgir, organizações não governamentais, e o ápice da luta ambiental se deu por volta dessa época. As organizações não governamentais ganharam força e influência no mundo. Com a internacionalização do capital, a globalização, o uso dos recursos naturais pelas empresas de maneira intensa e quase predatória, ou seja, a devida preocupação com os possíveis danos foi fortemente combatida desde a década de 1970 pelos movimentos ambientalistas. Então, desde essa década é que existem as organizações. Claro que depois foram surgindo novas organizações que visavam trazer as pessoas à conscientização de que é preciso se preocupar com o meio ambiente. As empresas, devido a esse movimento, as empresas, no intuito de ganhar a confiança do novo público mundial, que é essas pessoas que começaram a se preocupar com a preservação e o possível esgotamento dos recursos naturais, as empresas em geral começaram a se preocupar e procuraram se adaptar a essa nova tendência com programas de preservação ambiental, utilização consciente de recursos naturais. Então, muitas empresas buscam, a partir daí, seguir as regras de qualidade idealizadas por diversos programas desde essa época. Então, cada vez mais temos mais certificações e as empresas, elas buscam esses selos, desses programas para que tenha também uma política de simpatia com a população, com o seu consumidor. Os programas ISO 14.000, por exemplo, que são as certificações, esses são muito procurados pelas empresas. Elas têm que seguir determinadas regras, é, desenvolver determinadas ações para que possa obter um selo de empresa preocupada com o meio ambiente. Existe também o Instituto Ethos no Brasil, que ele desenvolve bastante orientação e também dá algumas certificações, porque é um instituto muito reconhecido como avaliador de ações ambientais. Existe o site do Instituto Ethos, que eu vou colocar lá no finalzinho para quem quiser. Continuando então o histórico, a partir da Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XIX, a utilização de materiais dos recursos naturais e a emissão de gases poluentes foram desenfreados. Essa produção foi desenfreada quando se inicia a Revolução Industrial. E por nenhum momento na época se pensava nas suas consequências. Em contrapartida, no início do século XX, alguns estudiosos e observadores já se preocupavam com a velocidade da destruição dos recursos naturais. Então, mais ou menos um século depois, começaram a se preocupar. E a quantidade de lixo produzido, né, a partir dessa revolução industrial, da produção de os resíduos, né, das fábricas e também o lixo como descarte dos produtos consumidos pela população, que isso aumentou muito.
E com a população aumentando, óbvio que também esses descartes aumentam mais ainda. O movimento ambientalista começou a se destacar na década de 1920, como eu já falei, e foram passados vários anos até que este movimento ganhe destaque na década de 70. A partir daí, tornou-se obrigatório na vida de cada cidadão, até o momento atual, uma preocupação ambiental, porque, afinal, todos nós fazemos parte do meio ambiente. Aquela ideia de que é a natureza, só que o meio ambiente, estou longe dela. Ou a Amazônia, não moro na Amazônia, não tenho nada com o meio ambiente. O meio ambiente não é a Amazônia. A Amazônia faz parte do meio ambiente. O meio ambiente somos nós e tudo que nós temos ao nosso redor. Assim, conceitos como gestão ambiental, desenvolvimento regional sustentável, biodiversidade, ecossistema, responsabilidade socioambiental ganharam força e a devida importância. Então, agora vamos ver um outro conceito, responsabilidade socioambiental, como ele é empregado, chamado de RSA, como que ele é empregado dentro do meio corporativo. Então, o conceito de responsabilidade socioambiental, ele é empregado por empresas e companhias que expressam o quão responsáveis são para com as questões sociais e ambientais, que vão envolver a produção de sua mercadoria ou a realização de serviços para com a sociedade e com o meio ambiente, buscando sempre reduzir ou evitar possíveis riscos e danos sem reduzir os seus lucros. Então, para essas empresas, é uma equação, né, que elas têm que fazer. Quanto que eu não posso perder de lucro, mas que eu vá desenvolver projetos ou auxiliar em ações que preservem o meio ambiente. A responsabilidade socioambiental corresponde a um compromisso das empresas em atender à crescente conscientização da sociedade, principalmente nos mercados mais maduros. Diz respeito à necessidade de revisar os modos de produção e padrões de consumo vigentes, de tal forma que o sucesso empresarial não seja alcançado a qualquer preço, mas ponderando-se os impactos sociais e ambientais consequentes da atuação administrativa da empresa. Então, cada vez mais há essa preocupação. Isso não quer dizer que a empresa vai parar de produzir, de ter lucros, até há muito, né, essa discussão, vai cuidar do meio ambiente, vai diminuir empregos, ao contrário, né, a ideia é que se consiga desenvolver mais, se possa crescer, mas com uma preocupação de uma produção autossustentável. Existem alguns programas e projetos que já são consagrados. Por exemplo, é, programas de inclusão social, inclusão digital, programas de alfabetização, ou seja, assistencialismo social, coleta de lixo, reciclagem, programas de coleta de esgotos e dejetos e questões que envolvem, por exemplo, alguns temas: o lixo industrial, reflorestamento versus desmatamento, utilização de agrotóxicos, poluição, entre outros. Então, todos esses temas são importantes para quando vai se pensar em programas ou projetos relacionados à responsabilidade socioambiental. Sustentabilidade é outro conceito muito importante aqui dentro desse tema. Em 1987, o documento Our Common Future, Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brand Talent, apresentou um novo conceito sobre desenvolvimento, definindo como. Então, o que seria o desenvolvimento? É o processo que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Assim, fica conhecido o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento ele vai se autossustentar a partir de você satisfazer as suas necessidades, até inclusive uma empresa, né, satisfazer os seus lucros, a produção, desde que ela não comprometa a capacidade de sobrevivência das gerações futuras. Sustentabilidade começa a ser vista como algo presente no dia a dia da empresa, pois, além das atividades produtivas, vai envolver tratamento dado ao meio ambiente, sua influência e as suas relações com os fornecedores, o público interno e externo e com a sociedade. Práticas de governança corporativa, transparência no relacionamento interno e externo, postura obrigatória para as empresas de âmbito mundial, cuja imagem deve agregar o mais baixo risco ético possível. Não é correto confundir responsabilidade socioambiental com filantropia. Ao contrário da responsabilidade socioambiental, o que vai buscar contribuir de forma assertiva em seus projetos, a filantropia, ela foi o início de algumas práticas de responsabilidades sociais, mas ela tem um caráter muito de auxílio, ajuda, sem promover o desenvolvimento. Então foi isso, né? Essa aula de hoje sobre meio ambiente e responsabilidade socioambiental. Espero que vocês tenham entendido. E aqui só uma imagem, né, de como depois nós vamos tratar também os modos de energia, né, de produção de energia autossustentáveis, como as usinas eólicas. E também a preocupação aqui com o mundo, né, com o planeta Terra, lembrando que o meio ambiente, então, é todo nosso ao redor, tá certo? Não apenas algo distante, uma natureza, uma floresta muito distante de nós. Por isso, todos temos que nos preocupar. Obrigada, até a próxima.